aqui no ciclo 2 é o estudo efetivo da lei seca. Então, como é que eu disse? Lembra que eu falei? Quem não tem habilidade de estudar zerado, vai fazer um ciclo 1 ali, com a videoaula, com o PDF, para entender a matéria. Agora, quando a gente já tem uma habilidade, a gente às vezes até já pula essa etapa, que foi o exemplo que eu dei aqui para vocês, com eu estudando aqui o direito processual penal. E agora eu estou estudando a legislação extravagante, estou estudando a lei também, porque é muito mais fácil. Tá? Por exemplo, a lei tem 80 páginas. Sei lá, vamos pegar aqui um exemplo. A lei tem 80 páginas. Aí, se eu for estudar um material PDF, aí eu vou ter o dobro de páginas. Então, se eu for estudar direto na lei, eu economizo muito mais tempo. Mas aí eu estou falando, tem que saber estudar. Se não sei estudar ou não tenho conhecimento, para depressa e faz o ciclo 1 bonitinho, como eu ensinei ali. Então, aqui a gente vai fazer o estudo da lei seca. Só que é qualquer estudo de lei seca? Não. Sempre vai fazer que tipo de estudo de lei seca? É sempre o estudo, vamos lá, ativo, tá? Ativo. Sempre nós vamos fazer aqui o estudo ativo da lei seca. Aqui a gente vai direto para a lei seca. Deixa eu pegar aqui a lei, então. Vamos fazer isso aqui na lei? Vamos pegar aqui a Constituição Federal. Você tem aqui a Constituição Federal, esse livro bonito. Lembra que tem gente que baixa a Constituição, entra lá no site do Planalto, pega a lei, manda imprimir lá em PDF, baixa o livrinho é gratuito. E tem gente que ainda compra a Constituição. Esse dia do estudante falou que comprou a Constituição. Eu falei, gente, não tá de bater. Porque a pessoa tem que sacar, gente, tem que estar vivo com relação às coisas do mundo. Vamos lá. Então, você tem aqui a Constituição Federal. A gente sempre vai começar o estudo fazendo o quê? Fazendo sempre um sobrevoo. O primeiro passo que a gente vai fazer. Então, se eu vou estudar aqui o título 1, o que eu vou estudar no título 1? Lembra que a lei ela é dividida em títulos. Os títulos da lei é como se fossem os capítulos. Inclusive, no curso de lei seca, tem uma aula que eu explico todos os detalhes da lei. O que é um título, o que é um artigo, né? O que é um inciso. Então, a primeira etapa que a gente vai fazer aqui, deixa eu pegar o meu esqueminha, do estudo ativo, etapa número 1, é o sobrevoo. Gente, anota isso aí. É o sobrevoo. O que é o sobrevoo? É você pegar aqui, eu vou estudar o título 1. Então, o que tem no título 1? O título 1 eu vou estudar aqui os princípios fundamentais. O que mais que eu vou estudar aqui? E pronto, já entrou aqui no título 2. Vamos pegar o título 2, que é maiorzinho, né? Título 2, título 2 traz aqui dos direitos e garantias. Aí você já vai lembrando, se você fez o ciclo 1, você já vai lembrando dos conceitos que o professor trabalhou. Você está aqui, direitos e deveres, entendi. Tem mais o que aqui no 2? É grande pra caramba esse título. E também tem os direitos sociais. O que mais que tem aqui? Você tem aqui o capítulo 3, que trata da nacionalidade. Depois nós temos o capítulo 4, que trata dos direitos políticos. O capítulo, que mais aqui? Capítulo 5, dos partidos políticos. E aqui, pronto, você encerrou o título, já começou um título novo. E esse sobrevoo é fundamental, inclusive, para você saber o tamanho do conteúdo que você vai estudar. Porque você vai estudar ali sempre por títulos, né? Então, isso aqui é muito importante. Então, você fala, cara, eu tenho um conteúdo grande pela frente. Então, só o capítulo 1 aqui são muitos incisos. Então, você tem que ter essas sacadas que são importantes, beleza? É aqui, quando o título for pequeno, faz um sobrevoo aqui, lê um pouquinho aqui do artigo 1, do artigo 2, artigo 3, artigo 4. Faz isso, é um sobrevoo, para você se ambientalizar, ter uma noção do tamanho do tamanho do conteúdo que você vai estudar, para você já ir pegando umas palavras e lembrando do que você já estudou antes. É como se fosse uma revisão prévia também. O sobrevoo serve para isso. O artigo é onde vai estar a regra principal. Tá bom? A regra principal sempre vai estar no artigo. Então, sobre os princípios fundamentais, por exemplo, na Constituição, a gente tem 4 regras principais. Então, cada artigo ele traz um assunto. Cada artigo traz um assunto. O artigo 1, ele tem um assunto. O artigo 2 ele tem outro assunto. O artigo 3 tem outro assunto. O artigo 4 tem outro assunto. Por exemplo, o artigo 1, né? O artigo 1 ele fala aqui sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil. O 2 fala sobre como são formados os poderes. O 3
fala sobre os objetivos fundamentais e o 4 fala sobre os princípios das relações internacionais. Então, cada artigo tem um tema específico. E dentro desse tema, ele vai ter uma regra e ele vai ter também, às vezes, especificações, detalhamentos. Então, por exemplo, os incisos nada mais são do que detalhamentos ali do artigo. E o parágrafo, ele entra para quê? Você pode ter um parágrafo de um inciso, você pode ter um parágrafo de um artigo, beleza? Você pode ter um parágrafo de uma linha. O parágrafo ele pode estar em qualquer lugar. Por quê? Porque o parágrafo ele é uma informação que, geralmente, a maioria das vezes, o parágrafo é uma exceção. Ele é uma ressalva, tá bom? Ele é uma ressalva, maioria das vezes. Mas ele também pode ser uma complementação à regra, tá bom? Então, você tem a regra principal aqui, e aqui você pode ter uma complementação. Na maioria das vezes, você tem a regra principal aqui, e você tem no parágrafo uma exceção, maioria das vezes. Só de saber isso, às vezes, já ajuda você a acertar uma questão na prova, que é importante. Sacaram isso aqui? Então, essa é a primeira etapa que a gente vai fazer, que é o sobrevoo. A segunda etapa que a gente vai fazer é o que? Aplicar a técnica do microlearning. Quem participou aí da Semana da Mente, dos Segredos da Mente Aprovada, né, da série especial Learning. Quem participou já está relembrando isso aqui, ó, que são as mesmas etapas, só que o que eu estou fazendo aqui é fazer toda a adaptação da lei seca. Então, se aplicando aqui o microlearning, como é que se aplica? Por exemplo, vou estudar aqui os princípios fundamentais. Na lei, é interessante você aplicar o microlearning em artigos. Então, estuda o primeiro artigo e entende o que o primeiro artigo está falando. Depois você vai estudar o segundo, depois você vai estudar o terceiro, você vai ler, inclusive, né, estudar artigo por artigo, vai em um artigo de cada vez. Esse é o artigo, é o menor tópico da lei. Então, você sempre não precisa ser em um inciso. A não ser, por exemplo, quando você tem ali no artigo 5º da Constituição, onde você tem, né, milhares de incisos. Então, o que você pode fazer? Aqui você aplica o microlearning inciso por inciso. Tá bom? Tudo bem. Mas, geralmente, você vai aplicar o microlearning nos artigos. Então, você vai pegar aqui, ó, a tua primeira meta é fazer isso aqui, ó. Os próximos passos que eu vou ensinar, você vai aplicar eles artigo por artigo. Lembra sempre disso. Então, quais são os próximos passos que eu vou aplicar? Então, fazendo o microlearning, o que você vai fazer agora? Você vai fazer a primeira leitura. O que é a primeira leitura? A primeira leitura é ler tranquilamente. Então, você vai ler aqui a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, municípios, tem como fundamento, então você só vai ler. Você não vai anotar nada, você não vai marcar nada, você só vai ler, entendeu? Só que o problema é o quê? Que o estudante ele sai lendo tudo. Então, não, você vai ler o artigo 1. Você vai ler o artigo 1. Leu o artigo 1, o que você vai fazer agora? Você vai para o próximo passo. Qual é o próximo passo aqui? Aí sim é você fazer a marcação. Então, olha esse erro que vocês cometem aqui, que é gravíssimo. Erro gravíssimo. Vocês querem fazer a marcação lendo o texto na primeira vez. Nunca se faz marcação de texto na primeira vez que você lê o texto. Você só tem capacidade de fazer a marcação na segunda vez que você lê o texto. Então, aqui você vai ler o artigo 1 bonitinho, aí depois você vai voltar marcando. Então, ali você vai, né, por exemplo, cadê aqui? Deixa eu pegar as ferramentinhas. Por exemplo, aqui a República Federativa do Brasil, taranã, é formada pelos... Então, você tem aqui os fundamentos, deixa eu marcar aqui, os fundamentos da República Federativa do Brasil. Tá? Então, você tem aqui, ó, República Federativa do Brasil. Quais são os fundamentos? Então, aqui eu já sei, pô, esse artigo, ele está falando justamente sobre quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Aqui ele explica, ele dá uma explicação sobre a República Federativa do Brasil, mas o tema principal realmente do artigo 1 é quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil, que ele especifica aqui abaixo nos incisos. Entendeu? Então, você só tem capacidade. Então, por exemplo, no artigo 2, você tem aqui, você vai sacar que ele fala dos poderes. No artigo 13, ele fala aqui sobre os objetivos fundamentais.
No artigo 4, ele fala ali sobre os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Então, eu já estou fazendo aqui direto, mas você vai fazer um por um, tá ok? Então, aí que você vai sacando qual é o tema, qual é o assunto de cada um dos artigos. Então, você vai fazer essa primeira leitura, você vai fazer ali depois a segunda leitura, fazendo a marcação. Então, quais são os fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa, né, e o pluralismo político. Então, aqui eu já estou marcando, beleza? Aí ele tem um parágrafo único, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, direto ou indiretamente, nos termos da Constituição. Então, aqui ele está falando sobre o poder, né? Está falando sobre o poder. E que o poder, que serve o poder? Emana do povo, que exerce por meio de representantes, direto ou indiretamente. Então, aqui ele já dá essas especificações. E aí você terminou, isso aqui é interessante, ó, você terminou de fazer esse estudo, é interessante você fazer aqui uma breve revisão, tá ok? Faz aqui uma revisãozinha. Acabou de marcar, volta. Ah, tá, então, quais são os fundamentos? Os fundamentos são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. É você fazendo uma autoexplicação para você saber se você realmente entendeu aquilo. Ah, então eu entendi que o artigo 1º fala sobre os fundamentos, que os fundamentos são esses, que o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes, direto e indiretamente. Então você faz uma breve revisão. Isso é muito rápido e te ajuda muito, tá bom? E te ajuda muito a fazer essa recapitulação. É uma autoexplicação do que você acabou de estudar. Então você terminou de fazer o artigo 1º, agora vai para o artigo 2º. Olha o tamanho do artigo 2º. Você vai fazer isso aqui rápido. Terminou o 2º, você vai fazer isso no 3º. Terminou o 3º, você vai fazer isso no 4º. Terminou o 4º, você fechou todo o título 1, que é dos princípios fundamentais. Você fechou o quê? Você fechou ali o tópico. O tópico é princípios fundamentais. Então, após você fechar o tópico, o que você vai fazer quando você fecha o tópico? Lembra? Toda vez que a gente fecha o tópico, o estudo do tópico, você vai fazer 20 questõezinhas. 20 questõezinhas importantes. Alessandro, como é que eu sei se o meu estudo realmente foi efetivo? Se eu posso passar para o próximo tópico ou não? Porque você falou que no ciclo 1 é 50%. E no ciclo 2 é acertar acima dos 80%? Não. No ciclo 2 em diante, a tua meta é acertar, é você ter um desempenho maior do que no ciclo 1, tá bom? Então, se você estudou ali, por exemplo, esse primeiro tópico aqui da Constituição, que são os princípios fundamentais. Vou fazer um exemplo aqui, ó. No ciclo 1, você acertou 55%. Aí no ciclo 2, você estudou ali a lei seca e você acertou 70%. Então você já bateu o ciclo 1, passa para frente, próximo tópico. Agora, se você tivesse acertado 45%, aí, opa, pera aí, o que aconteceu? Tá errado isso, volta e estuda de novo. Mas se você estudar direitinho, dificilmente isso acontece. Dificilmente isso acontece se você aplicar esses 5 passos aqui. Então, você aplicando os 5 passos do estudo ativo, você sempre vai conseguir pontuar maior do que o ciclo 1. Principalmente por quê? Porque agora você já está estudando direto na fonte, que é direto na lei seca. Então, você já está ganhando um embasamento muito maior. E isso é fundamental. Beleza? Sacaram o que é o ciclo 2? Qual que é todo o processo de estudo do ciclo 2?